Pronto. Né? Estamos aí a cargo da Luciana, né? Hoje é o nosso quinto encontro, pessoal? Acho que é, né? Quinto encontro já? Quarto ou quinto, né? É quarto ou quinto. Estamos aqui na Mais ou menos página isso. 48, 49, né? Andamos aí um tantinho. Olha aí. Média talvez de 10 páginas por encontro, por aí. Mas vamos lá, né? Hoje a Luciana Então, que vamos. ficou de ler aí pra gente, né? De trazer as questões, a Isso. gente vai trazendo também. Então, vamos começar, né? Se vocês quiserem que vá parando, vocês vão avisando aí, tá bom? Vocês peçam para parar. Eu vou parar de vez em quando, mas vocês podem pedir à É, vontade, tá bom? Então, vamos lá. Eu vou retomar só o último parágrafo, que eu acho sempre importante para a gente meio que se situar um pouco, tá? Então, da ótimo. primeira análise incompleta do sonho, também concluímos que o lobo era um substituto do pai, de modo que esse primeiro sonho angustiante teria trazido à luz aquele medo do pai que, a partir de então, dominaria sua vida. No entanto, essa conclusão mesma não era obrigatória, mas se reunirmos como resultado da análise provisória o que decorre do material fornecido pelo sonhador, disporemos talvez dos seguintes fragmentos para reconstrução: um acontecimento real, de uma época bem antiga, olhar, imobilidade, problemas sexuais, castração, o pai, algo terrível. Um dia, o paciente se pôs a continuar a interpretação do sonho. Segundo ele, a parte do sonho que diz, abro aspas, de repente a janela se abre sozinha, fecho aspas, não é inteiramente esclarecida pela relação com a janela junto à qual está sentado o alfaiate e através da qual o lobo entra na sala. Abro aspas, deve ter a seguinte significação: de repente, os olhos se abrem, ou seja, ou estou dormindo e acordo de repente, e nisso vejo algo, a árvore com os lobos. Fecho aspas. Nisso não havia o que objetar, mas podia ser mais aproveitado. Ele tinha acordado e havia algo para ver. A observação atenta, que no sonho é atribuída aos lobos, deve ser deslocada para ele. Num ponto decisivo, tivera lugar uma inversão, que, além disso, é indicada por outra inversão no conteúdo manifesto do sonho, pois havia uma inversão no fato de os lobos sentarem na árvore, enquanto na história do avô se achavam embaixo e não conseguiam trepar na árvore. E se o outro elemento enfatizado pelo sonhador fosse também deformado, e se o outro elemento enfatizado pelo sonhador fosse também deformado por uma inversão ou transposição? Então, em vez de imobilidade, os lobos estão sentados, quietos, olham para ele, mas não se mexem, seria o mais forte movimento. Ou seja, ele acordou de repente e viu uma cena de forte movimentação à sua frente, a qual olhou tenso e com atenção. Num caso, a deformação consistiria na troca de sujeito e objeto, atividade e passividade, ser olhado em vez de olhar. No outro caso, numa transformação, no contrário, repouso em vez de movimento. Acho que a gente pode parar aqui, né? O Pode que vocês parar. acham? Que você... Pois é, porque aqui tem dois elementos interessantes, né, que ele começa a jogar. Eu acho que a gente falou um pouco sobre essas questões do sonho já no encontro passado, né? Aqui ele elenca duas inversões, né, que para ele são interessantes de ser pensadas, né, em relação ao conteúdo manifesto do sonho, né? Então, ele primeiro traz aí essa história dos lobos sentarem na árvore, né? Enquanto na história do avô eles se achavam embaixo, né? Vocês lembram da história do avô, né? Que a gente viu na semana passada. E uma segunda é referente a essa questão da imobilidade, né? Então, no sonho
estão lá os lobos na nogueira, absolutamente paralisados, né? Olhando fixamente para ele, né? Nessa posição meio de imobilidade, né? E aí o Freud sugere essa inversão, né? Então, e se na verdade isso disser de um intenso movimento, né? De uma cena, na verdade, onde a gente tem o contrário, né? Então, isso aqui fica muito claro para a gente, por exemplo, as propostas do Freud no que tange a essas técnicas de interpretação, né? Ele está todo tempo jogando com isso para tentar aí elucidar alguma questão que talvez por outros caminhos não seriam facilmente traduzíveis, né? Então, mas o que é que você pensou, Luciano? Por que você achou que seria interessante parar aqui? Não, exatamente para comentar esses dois movimentos, né, que você retomou aí, a questão da mobilidade e da imobilidade, né? Na verdade, é a sequência mesmo, e essa questão da árvore, né? A diferença da perspectiva, né? E aqui é perspectiva de inferioridade e superioridade, né? Estar acima e estar embaixo da árvore, né? Eu fico percebendo tanto que tem, assim, dessa matriz ocidental, das dicotomias, né, e dos dualismos nesse trabalho do Freud, né, assim, há mesmo uma espécie, assim, de arquitetura desse pensamento ocidental que recai muito no trabalho dele, de trabalhar as binariedades e as oposições, né, e trabalha o sonho sustentando essa relação lá atrás dos antigos, né, desde Parmênides, do ser e do não ser, né, ou seja, e acho que tem muito a ver com essa estratégia de quem está pensando o inconsciente a partir daquilo que nem sempre aparece, né, então, assim, esse não ser do ser, né, do consciente, como nessa binariedade, né, então, assim, brincando muito com essas relações opositivas, né, do que é e do que não é, do ser, né, eu acho que tem um pouco disso aí, nessa maneira dele tentar dizer por via de inversão, né? É um pouco aquela história, né, do amor carregar, do ódio carregar o amor, né, que a gente fala sempre, essa ideia, então, né, de que a negação carrega, então, a afirmação fica me parecendo, assim, que ele está sempre sustentando o inconsciente numa perspectiva do não ser que carrega o ser. Então, assim, essa ideia de uma binariedade que ele usa para poder explicar. E aí ele se permite essas inversões, né? De dizer, percebe, assim, pelo caminho Sim, das dicotomias, né? Das inversões. sim, sim, sim. Um texto do Freud, o sentido antitético das palavras. Pois esse ele texto... fala, Desculpa, que ele fala Cíntia, imagina, dessa proximidade. Foi interessante você falar, né? Mas que quando tá falando um, tá falando do outro, assim, né? Talvez também ajude a pensar. Uhum. Sim, sim. Isso é muito comum no Freud, né? De fato, é muito comum nele. ele fala, né, do sentido primitivo, né? Ele comenta nesse sentido, nesse texto sobre o sentido antitético das palavras, ele fala do sentido mais primitivo, né, dessa sustentação. Ele fala até de uma situação onde as palavras carregam a dupla situação, né? Ou seja, a afirmação e a negação na mesma palavra, né? Esse texto dele é sensacional, né? Uhum. Será que dá para se falar numa dialética freudiana? Eu queria perguntar em qual volume que tá, porque eu não cheguei a ler esse texto e eu queria saber onde ele tá, do Freud. Eu tenho na edição da Autêntica, no meu tá naquela do Infamiliar. O título é O Sentido Antitético das Palavras. Eu posso até pegar ali para vocês, se quiserem, assim, para situar. Mas o meu, na Autêntica, é no volume que ele fala do Infamiliar, do texto do Infamiliar. Tem o texto da negativa também, que fala um pouquinho disso. Uhum. É um texto bem curtinho. Mas o Johan, você falou dialética em que sentido? Não, é porque quando eu vou pensar, talvez, nisso que o Goldenberg sempre fica falando, que a gente é filho do aristotelismo, eu pensei numa lógica formal, onde a coisa é ou não é, ela não pode ser e não ser ao mesmo tempo. E aí você tem aquele quadrângulo ali, aquele quadradinho lá, aristotélico, com os princípios das não contradições e o princípio da identidade.
Certo. Só que eu acho que eu não sei até que ponto o Freud teria essa pretensão, talvez, de adotar uma dialética hegeliana ou fazer uma contra-lógica formal, contra-lógica aristotélica, mas eu acho que pela elaboração que ele tem do inconsciente ali, eu acho que ele acaba caindo meio que nisso que o Luciano estava comentando, né? De talvez de ter operado com a dialética mesmo sem ter teorizado propriamente dito com base nela, né? Eu Sim, pensei mais sim. nesse sentido. Porque, de alguma maneira, o inconsciente aponta para já em Freud, né? Isso já aponta para uma dimensão de certo desmantelo da lógica formal, né? Então, isso está muito claro para a gente nesses textos, por exemplo, da técnica, né? Quando ele vai falar o texto do inconsciente, né? Que é da técnica, não, da metapsicologia, né? Quando ele vai falar lá nos artigos da metapsicologia sobre o inconsciente, ele coloca lá todos esses elementos que de alguma maneira apontam para elementos absolutamente contrastantes, né? Então, o inconsciente é povoado aí, ele não concebe essa dimensão de contradição, né? Os elementos podem conviver tranquilamente juntos, né? Não É tem isso que eu ia porquê. falar. Nesse sentido, então, não é propriamente uma dialética, no sentido assim, por causa da dimensão de síntese, né? Porque no caso do Freud, inclusive nesse texto fica muito claro, do sentido antitético das palavras, é que os sentidos contrários convivem, né? Então, o contrário convive, não exclui, né? Então, não dá para pensar uma dialética nesse sentido da tese, antítese e síntese, né? No sentido da gente não conseguir fazer o convívio. Muito pelo contrário, né? Acho que o Freud está lançando essa temática das binariedades sempre assumindo um pouco dessa tensão, né? Acho que desmantelando mesmo essa ideia de que isso culmine numa síntese formal, né? Assim, acho que não dá mais para sustentar essa perspectiva, né? Sim. Eu acho que também temos que levar em conta a questão da condensação, né? Por isso que não dá para a gente partir para uma perspectiva dialética, né? Sim. O Nicole, na minha, acho que foi você que perguntou? Eu não lembro, foi, né? Na minha edição, eu tenho só a Companhia das Letras, essa daqui, é volume 9. Ah, tá, obrigada. Tá bom? Vou procurar. Sim. Vamos seguir, né? Vamos. Tá. Mais um progresso na compreensão do sonho foi trazido, em outra ocasião, por este pensamento que emergiu de repente. A árvore é a árvore de Natal. Naquele instante, ele soube que tivera o sonho pouco antes do Natal, na expectativa deste. Como o dia de Natal também era o seu dia de nascimento, pôde-se estabelecer com segurança a época do sonho e da transformação dele decorrente. Foi logo antes de seu 4º aniversário. Ele tinha adormecido na tensa expectativa do dia em que iria ganhar 2 presentes. Sabemos que em tais circunstâncias, a criança antecipa com facilidade a realização dos desejos no sonho. Então, já era Natal no sonho. O conteúdo do sonho mostrava a distribuição dos brindes, da árvore pendiam os presentes a ele destinados. Mas em vez de presentes, havia lobos. E o sonho findava com ele, sentindo medo de ser devorado pelo lobo, provavelmente pelo pai, e buscando refúgio com a babá. O conhecimento de sua evolução sexual antes do sonho nos torna possível preencher a lacuna do sonho e esclarecer a mudança da satisfação em medo. Entre os desejos formadores do sonho, deve ter sido estimulado o mais forte, o da satisfação sexual, que ele ansiava então obter do pai. A força desse desejo conseguiu refrescar a pista mnemônica, há muito esquecida, de uma cena que lhe podia mostrar como era a satisfação sexual com o pai. E o resultado foi pavor, horror ante a realização desse desejo, repressão do impulso que se apresentara por esse desejo e, por isso, fuga do pai em direção à babá, não tão perigosa. Querem que para? Não.
Segue ou para? Pode seguir, pode seguir. Por mim, pode seguir. Se alguém tiver algum comentário, pessoal, vocês não fiquem com dedos não, viu? Podem atrapalhar aí a Luciana, viu? Aqui todo mundo tem vez e voz, Pois viu? é. A importância dessa data de Natal fora conservada na pretendida lembrança de que o primeiro acesso de fúria se deu porque ele havia ficado insatisfeito com os presentes de Natal. A recordação juntava o que era correto e falso. Ela não podia estar certa sem alguma alteração, pois, conforme repetidas afirmações dos pais, a sua má conduta já chamava a atenção após o retorno deles no outono, não somente no Natal. Mas o essencial da relação entre falta de amor satisfeito, fúria e época de Natal fora preservado na recordação. Mas que imagem a ação noturna desse anseio sexual podia ter conjurado, capaz de provocar horror tão intenso da satisfação desejada? Segundo o material da análise, essa imagem tinha de preencher uma condição, tinha de ser adequada para fundamentar a convicção da existência da castração. O medo da castração tornou-se, então, o motor da transformação do afeto. Neste ponto, vejo-me obrigado a abandonar o apoio fornecido pelo curso da análise. Receio que também, neste ponto, a crença do leitor me abandone. O que naquela noite foi ativado, a partir do caos de pistas mnemônicas inconscientes, foi a imagem de um coito entre os pais, em circunstâncias não muito comuns e bastante propícias à observação. Aos poucos, foi possível obter respostas satisfatórias para todas as questões ligadas a essa cena, pois no decorrer da terapia, o sonho se repetiu em inúmeras variantes e reedições, às quais a análise forneceu os esclarecimentos que se desejavam. Primeiro se revelou a idade da criança no momento da observação, cerca de 1 ano e meio. A nota diz, também a idade de 6 meses poderia ser considerada com menor probabilidade, porém, e dificilmente defensável. É só isso, não é? Sim. Nota? Isso. Neste tempo, ele sofria de malária e um ataque da doença se repetia diariamente em determinada hora. A nota é conferir as posteriores transformações deste fator na neurose obsessiva, nos sonhos tidos durante a terapia, substituição por um vento forte, aria, ar. A partir dos 10 anos, ele ficou periodicamente sujeito a depressões que começavam à tarde e atingiu o apogeu às 5 horas. Esse sintoma ainda existia no tempo da análise. A depressão recorrente substituía os acessos de febre ou abatimento de antes. Às 5 horas era o momento do auge da febre ou da observação do coito, se é que os dois não coincidem. A nota diz, relacionemos isso com o fato de que o paciente desenhou somente 5 lobos, embora o texto do sonho fale em 6 ou 7. Né? A gente falou disso no encontro passado, sobre a diferença dos lobos narrados e dos lobos apresentados no desenho, né? E ele está agora associando isso com o estado febril, né? A ideia de um delírio que impede a precisão entre a fala e o que ele desenhou, né? Me perdoe, mas você relacionou com a coisa do estado febril? Sim, ele está falando da febre. Ele acabou de dizer que, olha, deixa eu voltar no texto. Ele diz, ele sofria de malária, um ataque de doença, depois ele diz, periodicamente sujeito a depressões que começavam à tarde e atingiam o pico. Esse sintoma existia e tal. Depressão recorrente substituiu os acessos de febre ou abatimento de antes. Às 5 horas era o momento do auge da febre ou da observação do coito, se é que os dois não coincidem. Devido justamente a essa enfermidade, ou seja, a malária mais as febres, ele se achava provavelmente no quarto dos pais, não é isso? E aí vem a nota, né?
Se é que os dois não Eu tinha relacionado com o horário do coito aí. Pois é, chamou a atenção o número. Relacionemos isso com o fato de que o paciente desenhou somente 5 lobos, embora o texto do sonho fale de 6 ou 7. Então, eu fiz a relação das febres com a variação no desenho dos lobos, né? Vocês estão fazendo com outra coisa? Com o horário, Luciana, porque ele diz que o apogeu, né, da coisa é às 5 horas da tarde, né? E eu fiquei pensando que seria com a hora. Também pensei nisso. Ele desenha só 5, né? O que é que vocês acham? Sim. Mas é curioso pensar assim, como é que ele construiu que era esses 5, né? Por exemplo, da febre talvez alguém falou para ele, porque a febre da malária ela é cíclica, ela tem o tempo mesmo muito marcado assim, né? Então provavelmente alguém contou. E aí considerando que essa época, se é no Natal e ele é do hemisfério lá no Natal fica escuro, então 5 horas deve ser uma época de pôr do sol, por exemplo. Então conseguia ficar bem marcado para ele a hora. Sim. Ele até fala alguma coisa aqui um pouquinho, né? Essa ideia do abatimento, né? Os acessos de febre, o abatimento de antes, assim que era o momento, o auge da febre, né? Exatamente. Se é que os dois não coincidiam, né? A ideia da febre com essa ideia da observação do coito, alguma coisa supostamente já entardecida, né? Assim, já anoitecida, né? Sim. Eu fiquei pensando também, 5 horas da tarde ou 5 horas da manhã? Da tarde, porque ele comenta que era a sesta de tarde, né? Aquele cochilo depois na parte da... E aí os pais acordam. Sim. Aqui uma outra coisa que me chama a atenção na nota, né? Pelo menos que para mim me parece interessante, é a história que ele diz, né? Relacionemos isso com o fato de que o paciente desenhou somente 5 lobos, embora o texto do sonho fale de 6 ou 7, né? Quando ele fala pelo menos para mim que trabalho mais com Lacan, né? Chama mais atenção ele falar texto do sonho, né? Porque a gente vê aí, vamos dizer assim, uma outra ressonância, né? Para aquilo que um outro estatuto, né, para esse sonho, né, se ele está falando de um texto, né? Embora essa ideia do texto aqui, o próprio desenho é texto, né? Assim, nesse sentido, né? Ele fez uma especificação do texto do sonho, porque o desenho aí é texto também, né? Mas não no sentido de uma escritura propriamente, né? Mas no sentido gráfico, né? Dos grafemas aí. É legal isso, porque o Freud ele pedia para as pessoas escreverem os próprios sonhos, né? Na sessão, ele pedia, escreve aí para mim. Sim. O fato é que a gente tem um elemento aqui, de fato, eu pensei, a minha fala, a minha reflexão pensou na frouxidão do desenho em relação ao texto falado, em relação à febre, mas ele faz mais do que isso, né? Ele está realmente fazendo uma associação de hora também, né? Assim, mas é o que a Cíntia falou, é uma associação que, pela idade da criança, parece depender de uma espécie assim de matização, né, do tipo a hora da medicação, a hora da febre, como uma coisa assim que a gente está falando, né, assim, e vai matizando que é o mesmo, né, ou seja, vai repetindo, né, assim, para uma criança. Está na hora do remédio, ou seja, aquela coisa de que se você coloca a pessoa em contato com a repetição, né, de que aquela é de novo a hora da medicação, ou de que está de novo com a febre, e isso ele fala no texto, né, por causa do ciclo da malária, né, das febres da malária, né, ele fala essa ideia de que a febre ela repete, né, ela repete. Você ia falar, Johan? Não, uma coisa só que me chamou a atenção é essa data que o Freud fala sobre a idade que a criança tinha quando ele observou o coito dos pais. E eu lembro nas aulas ainda da faculdade lá de psicologia, das aulas de fisiologia, falando sobre, como é que era? A possibilidade de surgir a memória, organicamente falando, estava ligado com o surgimento, acho que do hipotálamo, se eu não me engano, que só surgiria a partir dos 2 anos. Antes disso, seria praticamente impossível
da gente conseguir sistematicamente formar uma memória, alguma representação que pudesse ser recordada anos depois. Isso, aliado com o pensamento do Freud, que dava uma importância muito grande para a biologia, e ainda sendo neurólogo, ele falava que depois que o desenvolvimento da biologia provavelmente confirmaria o que a psicanálise estava falando. Eu não sei, eu fiquei imaginando, talvez seria curioso o Freud talvez hoje ver, hoje em dia, esse desdobramento da neurologia, e associado com essa ideia de que ele colocou, porque aí tem que se perguntar também, o que aconteceu? Será que 1 ano e meio a pessoa, o Homem dos Lobos, estava conseguindo se recordar de uma memória dele? Uhum. Sim. Mas nesses estudos tem a questão também do surgimento da linguagem, né? Então, talvez, por exemplo, aconteceu a coisa e você se lembra dos afetos. Mas como você não era capaz de colocar em palavras, a partir do momento em que essa transformação e agora você é capaz de falar em palavras, como que você coloca em palavras uma coisa que você viveu quando você não era capaz de nomear? Entende esse impasse? Então fica uma memória do marcante, ia falar do traumático, mas não sei se pode usar essa palavra, né? Porque falando neurologia, não de psicanálise. E daí seria isso. Como que você faz essa transformação agora, assim, para colocar em palavras o que você viveu quando você não tinha palavras? Isso vai ser mais ou menos... Ele vai tentar explicar isso depois, que ele fala que... É logo em seguida, né, gente? Ele fala do tal de... Primeiro, há uma espécie de observação e depois é que vai compreender, né? Então, é como Podemos se... ler e depois voltar nesse comentário dos dois, né? Sim. Então, vamos lá, deixa eu seguir, né? Ô, Lu, deixa eu só fazer uma pergunta. Claro. Isso, então, da nota, né? No fim, eu comi bola aqui. Na nota aparece, né? Relacionemos isso. Então, isso, no fim, vocês entraram no acordo que é um pronome relacionado a quê? A depressão, a hora... A diferença do número de lobos havidos no desenho e na fala dele, né? Ele narra 7 lobos, mas desenha 5. Na minha primeira reflexão, eu estava associando que esse fato se devia à febre, né? E o pessoal está dizendo que acha que se deve a 5 horas, né? Ou seja, ao número de horas mesmo, né? Eu não entendi o que vocês chegaram num acordo. Se são as horas ou é a febre? Vocês chegaram no acordo? Não sei se a gente chegou num acordo, mas... Eu tô querendo bolacha. Eu comi bola. Eu tô perguntando. Entenderam? Não, parecia que condensa tudo, que era tudo às 5 horas. Acho que é um pouco das duas coisas que se condensam, tanto que ele ainda usa a expressão, né? Se é que as duas coisas não se confundiam, né? O coito, as horas, a febre, ou seja, tudo ali condensado também. Tudo um pouco condensado, então, gente. Bom, então vamos continuar. Então vamos, né? Devido justamente a essa enfermidade, ele se achava provavelmente no quarto dos pais. Essa doença, corroborada também pela tradição familiar, torna plausível transferir o evento para o verão e assim supor para ele, nascido no dia de Natal, a idade de N mais 1 ano e meio. Ele então dormia em sua caminha no quarto dos pais e acordou à tarde, digamos que devido à febre montante, às 5 horas, talvez, a hora depois marcada pela depressão. Combina com nossa suposição de um dia quente de verão, em que os pais tenham se retirado, semidespidos, para uma sesta vespertina. Quando ele acordou, foi testemunha de um coito a tergo, por trás, repetido 3 vezes. Aí tem uma nota aqui, por que 3 vezes? Certo dia, ele afirmou subitamente que eu chegara a esse detalhe por interpretação. Isso não procedia. Foi um pensamento surgido espontaneamente, que se subtrai à crítica posterior e que ele imputou a mim, como era seu costume, e mediante essa projeção tornou digno de crédito. Fico rindo aqui por causa da expressão do nosso encontro passado, que eu falei que vocês estavam cheios de toques para poder interpretar. É porque o Freud fala aí cheio de reservas de que o paciente atribuiu a ele a interpretação de que isso não foi dito, que isso foi interpretado, né? Essa coisa toda.
como se pudesse ouvir alguma coisa sem interpretar, né? Então, vamos lá. Então, quando ele acordou, foi testemunha de um coito a terra por trás, repetido 3 vezes. Pôde ver os genitais da mãe e o membro do pai, e compreendeu tanto o fato como a sua significação. A nota aqui é: quero dizer que ele o compreendeu à época do sonho, aos 4 anos, não à época da observação. Com 1 ano e meio, ele recolheu impressões cuja compreensão posterior lhe foi possibilitada na época do sonho por seu desenvolvimento, sua excitação sexual e sua pesquisa sexual. Sim. Por fim, ele perturbou a relação dos pais de uma maneira que será discutida depois. No fundo, não é nada extraordinário, nada que dê a impressão de um produto extravagante da fantasia, o fato de um casal jovem, casado apenas há alguns anos, ter uma relação amorosa depois de uma cesta vespertina, num dia quente de verão, nisso esquecendo do menino de 1 ano e meio que dorme em seu pequeno leito. Parece-me, isto sim, algo inteiramente banal, cotidiano, e mesmo a posição do coito que inferimos não pode mudar esse julgamento, sobretudo por não resultar da evidência que o coito tenha se realizado por trás a cada vez. Uma só vez já bastaria para dar ao espectador a oportunidade para observações que numa ou outra posição dos amantes seriam dificultadas ou impedidas. Logo, o conteúdo dessa cena não pode ser argumento contra a sua credibilidade. A objeção da improbabilidade será dirigida a 3 outros pontos. A que uma criança na tenra idade de 1 ano e meio seja capaz de acolher as percepções de um evento tão complicado e conservá-las tão fielmente em seu inconsciente. A que seja possível que uma elaboração das impressões assim recebidas chegue posteriormente à compreensão aos 4 anos de idade. Por fim, a que se consiga, mediante algum procedimento, tornar consciente, de forma coesa e convincente, os detalhes de uma tal cena vivenciada e compreendida em tais circunstâncias. A nota diz: a primeira dessas dificuldades não pode ser diminuída pela suposição de que na época da observação a criança seria provavelmente 1 ano mais velha, ou seja, teria 2 anos e meio, idade em que poderia perfeitamente ser capaz de falar. No caso do meu paciente, esse deslocamento de datas estava praticamente excluído pelas circunstâncias menores. Considere-se, além disso, que não é nada raro que tais cenas de observação do coito dos pais sejam descobertas na análise. Querem que pare aí para esses 3 pontos ou não precisa? Eu estou de boa aqui. Pode seguir? Então, mais adiante examinarei cuidadosamente essas e outras objeções. Asseguro ao leitor que não me coloco menos criticamente que ele ante a hipótese de uma tal observação por parte da criança, e peço a ele que se junte a mim na decisão de crer provisoriamente na realidade desta cena. De imediato, vamos prosseguir com o estudo das relações desta cena primária com o sonho, os sintomas e a biografia do paciente. Vamos acompanhar separadamente os efeitos resultantes do conteúdo essencial da cena e de uma de suas impressões visuais. Refiro-me às... Sim, pode falar. Aqui eu acho, a gente vê muito claramente que o Freud está, para usar a expressão da Luciana, ele está cheio de dedos também com a própria cena, né? Ele de alguma maneira, desde o início, ele coloca, né? Nesse ponto, me vejo-me obrigado a abandonar o apoio fornecido pelo curso da análise. Receio que também nesse ponto a crença do leitor me abandone, né? Aqui ele retorna para essa questão, né? De que eu estou lançando isso aqui para vocês, mas eu não estou me mantendo de forma crítica em relação a isso, né? Eu sou tão crítico quanto vocês aquilo que eu estou tentando apresentar, mas eu peço que de alguma maneira vocês sustentem isso aqui, porque eu acho que é interessante, né? Então, ele de alguma maneira está meio que advertido para, vamos dizer assim, a situação meio que fantástica que ele está apresentando, porque de alguma maneira chama a atenção pela riqueza de conteúdos e a complexidade da cena, né? Mas de alguma maneira ele está sustentando, ele está dizendo isso aqui é importante para
a parada, né? Mais na frente eu vou, inclusive, detalhar mais para vocês, né? Não me abandonem ainda, né? Então ele tá aí sustentando isso, né? Tá dizendo que é importante para a gente. E eu acho que ele está dizendo isso, me parece, né, PH, assim, mais enfaticamente em relação à ideia do 3, né? Assim, a ideia de 3 vezes, a ideia de uma repetição, porque ele pede na nota que ele diz que o paciente teria dito que é produto de interpretação dele, mas que isso teria aparecido espontaneamente por parte do paciente em outra colocação, né? Então, assim, acho que ele pede, eu não sei se ele precisa desse 3 ou dessa repetição para pensar alguma coisa mais específica, mas me parece que ele está pedindo credibilidade a essa ideia da repetição do coito, né? Assim, em que pese ele dizer que bastasse ser uma única vez e que isso já teria impactos, né? Já teria efeitos na lembrança, né? Na memória do analisando. Sim. Sim. Não sei, eu fico lendo isso, eu acho que o Freud ele começa a adiantar esse receio, porque dá uma certa estranheza, tanto por essa questão que a Luciana está colocando das 3 vezes, mas eu acho que também pela questão da idade com que ele coloca que a pessoa tem a capacidade de se recordar. É como se dá 1 ano a menos ali, você está quase numa vida quase intrauterina, que a pessoa vai ter uma recordação. E eu acho que isso é um ponto bastante complicado, que eu acho que o Lacan, toda vez que ele vai trazer ali o Homem dos Lobos, boa parte das vezes, pelo menos que eu li ali no Seminário 11, é justamente para fazer a crítica dessa busca da cena primitiva e de como Freud conduziu esse caso para que esse tipo de fala pudesse ser produzida não pelo próprio Homem dos Lobos, porque ele se lembrou daquilo, mas para conseguir atender àquilo que o Freud estava procurando no caso dele. E, não sei, quando eu ver a condução do Freud, o relato dele, assim, é bem complicado, assim. Eu fico imaginando se esse tipo de prática fosse posta em prática hoje em dia, não sei se renderia bons frutos, assim. Enfim. Eu só tenho essa mesma sensação. Exatamente isso. Acho que, de certa forma, o Freud ainda estava muito ligado a essa questão mais da cena primária, né? Dessa questão de ver. E às vezes eu também tenho a sensação que o Freud acaba conduzindo aí para que seja isso, né? Tem um esforço, né? Tem um esforço dele. É tanto que em alguns momentos ele coloca como uma construção, né? Ele fala nesses termos, né? Ele diz que é uma construção lá da análise, né? E que de alguma maneira isso está colocado, vamos dizer assim, para além daquilo que o tal do Homem dos Lobos sustentou. Aí a gente, obviamente, pode se perguntar, né? Em que nível isso interfere no relato ou não do analisando, né? Como é que isso vai ser recebido, né? Mas, enfim, vamos tentar... Assim, eu vou dar a indicação da gente talvez... Não é dar uma colher de chá para o Freud, não, porque vocês sabem que eu também não sou desses, né? Mas tentar, de alguma maneira, entender a lógica dele, para a gente conseguir retirar as consequências. Também acho importante. Vamos lá? Então, vamos acompanhar separadamente os efeitos resultantes do conteúdo essencial da cena e de uma de suas impressões visuais. Refiro-me às posições que ele viu os pais adotarem, a posição erguida do homem e a curvada, como os animais, da mulher. Já ouvimos antes que, no seu período de angústia, a irmã tinha o costume de apavorá-lo com a imagem do livro de fadas, em que um lobo era mostrado erguido, com um pé à frente, as garras à amostra e as orelhas alertas. Durante o tratamento, ele não se poupou o trabalho de esquadrinhar sebos de livros até encontrar o volume de histórias de sua infância e reconheceu sua imagem apavorante numa ilustração da história do lobo e os 7 cabritinhos. Achou que a posição do lobo nessa ilustração podia lhe ter lembrado a do pai na cena primária construída. Essa imagem veio a ser, de todo modo, o ponto de partida de outros efeitos angustiantes. Aos 7 ou 8 anos, quando recebeu a comunicação de que no dia seguinte chegaria um novo professor para ele, sonhou à noite com esse professor em forma de leão, que, rugindo, se aproximava de sua cama, na mesma posição do lobo daquela imagem,
e acordou novamente angustiado. A fobia do lobo já estava superada na época. Ele teve então a liberdade de escolher um novo animal angustiante e, nesse sonho tardio, reconheceu o professor como substituto do pai. No período posterior de sua infância, cada professor desempenhou o mesmo papel de pai e foi dotado da mesma influência paterna para o bem e para o mal. O destino o presenteou com uma singular ocasião de reviver sua fobia de lobos no tempo do ginásio e de tornar a relação que lhe servia de base o ponto de partida de graves inibições. O professor que dava aulas de latim à sua turma se chamava Wolf, lobo. Desde o início, ele se sentiu intimidado por esse professor. Uma vez sofreu grave censura dele por um erro tolo cometido numa tradução do latim e não se livrou mais de um medo paralisante dele, que logo se transferiu para outros professores. Mas o ensejo que levou a tropeçar na tradução também não era insignificante. Ele tinha que verter a palavra filius e a traduziu pelo francês filus, em vez da palavra correspondente na língua materna. De fato, o lobo continuava sendo o pai. Na nota ele diz: depois desse xingamento do lobo professor, ele soube que, de acordo com a opinião geral dos colegas, para ser apaziguado, o professor esperava dele dinheiro. Retornaremos a isso depois. Posso imaginar como facilitaria uma visão racionalista de uma tal história, do desenvolvimento de uma criança, se fosse lícito supor que todo o medo diante do lobo partia na realidade do professor de latim do mesmo nome que tinha sido projetado de volta para a infância e, apoiando-se na ilustração do conto, tinha produzido a fantasia na cena primária. Ele está colocando, tipo, que as coisas poderiam ser muito mais fáceis, né, do ponto de vista explicativo do caso, se ele adotasse essa visão racionalista, né? Se ele dissesse que, no final das contas, o que tinha acontecido tinha a ver com esse professor, né, que retroativamente aí meio que determinou lá a construção da cena primária e tal, né? Aparentemente, ele está dizendo que não vai por aí, né? A explicação é outra, né? Uhum. Algo mais? Eu acho que tem aqui a questão, assim, mas isso é só mais um plus, né? Assim, ele está matizando essa dimensão da animalidade, digamos assim, né? Na construção dessa imagem que ele tem do pai, né? Então, a ideia do lobo transportada para a ideia do leão, né? Essa ideia, ele fala perdida a cena, ele fala, acho que ele usa a palavra, né? Perdida a cena do lobo, né? Ele diz no período posterior, a fobia do lobo já estava superada, né? Não é perdida, superada. Na época ele teve então a liberdade de escolher um novo animal angustiante nesse sonho tardio, né? Reconheceu o professor como substituto do pai, né? Essa ideia dos animais mesmo rondando aí as fobias dele, né? Pode seguir? Pode. O primeiro sintoma passageiro, na nota 15, ele fala da observação do Ferenczi. Uba passagere Symptome während der Analyse, sobre deformações de sintomas passageiros durante a análise. Zebendrauplit, FUA Psicologia, Folha Central de Psicanálise. Mas eu tinha me enrolado aí para ler, viu? Eu tinha pulado, viu, Luciano? Seu alemão aí está impecável. Ai. Vamos lá, né? Quando os outros passar de 3 linhas, a gente tropeça até na língua. O primeiro sintoma passageiro, então, que o paciente produziu na terapia, remontava também à fobia dos lobos e ao conto dos 7 cabritinhos. No aposento em que se realizaram as primeiras sessões, havia um grande relógio de caixa na parede oposta a ele, que ficava deitado sobre um divã, de costas para mim. Notei que, de quando em quando, ele virava o rosto para mim,
Olhava-me com expressão amável, como que me tranquilizando, e em seguida voltava a olhar para o relógio. Na época, achei que era um sinal de sua ânsia em terminar a sessão. Muito tempo depois, o paciente me lembrou desse jogo de gestos e me deu a explicação para ele, ao me lembrar que o mais jovem dos 7 cabritinhos achava esconderijo na caixa do relógio, enquanto os 6 irmãos eram devorados pelo lobo. Ele queria então dizer: seja bom comigo. Devo sentir medo de você? Você quer me devorar? Devo me esconder de você na caixa do relógio como cabritinho mais novo? O lobo do qual ele sentia medo era, sem dúvida, o pai. Mas o medo do lobo estava ligado à condição da postura erguida. Sua recordação afirmava com grande certeza que a imagem de um lobo andando com 4 patas ou deitado na cama, como no Chapeuzinho Vermelho, nunca o apavorara. A posição que ele vira a mulher assumir, conforme a nossa construção da cena primária, não se revestia de significação menor, mas esta permanecia limitada à esfera sexual. O mais singular fenômeno de sua vida amorosa, após a maturidade, eram acessos de paixão sexual compulsiva, que surgiam e novamente desapareciam em misteriosa sequência. Desencadeavam nele uma enorme energia, mesmo em épocas de inibição, e se subtraíam totalmente ao seu controle. Tenho que adiar a plena apreciação desses amores compulsivos devido a alguns nexos especialmente valiosos, mas posso dizer que estavam ligados a uma condição determinada, que se ocultava à sua consciência e que se deu a conhecer apenas na terapia. A mulher tinha que adotar a posição que atribuímos à mãe na cena primária. Desde a puberdade, ele sentia com maior atração da mulher os traseiros grandes e salientes. Um coito que não fosse por trás dificilmente lhe dava prazer. A ponderação crítica tem o direito de objetar que essa preferência sexual pelas partes traseiras do corpo é característica geral das pessoas que tendem a neurose obsessiva e não autoriza que a derivemos de uma impressão especial da infância. Pertence ao quadro da disposição erótico-anal e é um dos traços arcaicos que distinguem tal constituição. A copulação por trás, morificaram à maneira dos animais, pode mesmo ser vista como a forma filogeneticamente mais antiga. Também voltaremos a esse ponto numa discussão posterior, quando tivermos apresentado o material restante sobre a sua condição inconsciente para o amor. Continuemos a nossa discussão dos vínculos entre o sonho e a cena primária. Conforme o que pudemos esperar até agora, o sonho deveria mostrar ao menino que se alegrava com a realização de seus desejos no Natal, a imagem da satisfação sexual com o pai, tal como tinha visto naquela cena primária, como modelo da satisfação que ele próprio ansiava do pai. Em vez dessa imagem, porém, surgiu o material da história que o avô tinha narrado pouco antes. A árvore, os lobos, a ausência de cauda na forma da supercompensação nas caudas espessas dos supostos lobos. Aqui nos falta um nexo, uma ponte associativa que conduza do teor da história primordial àquele da história dos lobos. Essa ligação é dada novamente pela postura e apenas por ela. O lobo sem cauda convida os demais, na narrativa do avô, a trepar sobre ele. A recordação da imagem da cena primária foi despertada por esse detalhe, por esse caminho. O material da cena primária pôde ser representada pelo da história dos lobos. E, ao mesmo tempo, os 2 pais puderam ser substituídos da maneira desejada por vários lobos. Outra mudança teve o conteúdo do sonho, na medida em que o material da história dos lobos adequou-se ao conteúdo do conto dos 7 cabritinhos, dele retirando o número 7. O sonho diz 6 ou 7. 6 é o número dos filhotes devorados. O 7º refugiou-se na caixa do relógio. É sempre uma lei rigorosa da interpretação dos sonhos que cada detalhe tenha uma explicação. Querem que pare ou segue?
Né? Vamos tentar pontuar algumas coisas, né? Ele fala ele dá uma importância muito grande para essa história das posturas, né? Na cena primária, né? Então, o pai aí com essa posição mais erguida, né? A mãe mais arqueada, né? Então, ele diz, inclusive, que isso inevitavelmente vai aparecer depois, né? Na forma como ele se relaciona com outras pessoas, com outras mulheres, né? Na forma como ele obtém satisfação. Então, essa cena primária meio que seria uma condensadora daquilo que viria depois, né? Seria uma espécie de núcleo para ele, de uma série de determinações. E ele dá aqui no final aqui também essa história da explicação, né? Para os 6 ou 7, né? Então fala aí novamente da história dos cabritinhos, mas eu achei interessante isso aqui que ele diz, né? É sempre uma lei rigorosa da interpretação dos sonhos que cada detalhe tem uma explicação. Uhum. Isso é muito legal, né? Assim, isso não vale para os sonhos só, né? Ou seja, os detalhes serem partes compositivas importantes, né? No processo hermenêutico aí. Agora, é interessante que ele trabalha com a categoria da explicação, né? Ou seja, muito dentro dessa perspectiva, assim, de que as coisas se mostrem elas mesmas, né? Como alguma coisa, quando, na verdade, é a interpretação, né? Ou seja, as categorias de explicação e compreensão são diferentes, né? E no campo de teorização da hermenêutica, é muito interessante que faça até uma distinção, sabe? Reserva-se a palavra explicação para ciências exatas e biológicas e deixa a palavra compreensão para ciências humanas para efeito dessa necessidade de construir, né, uma compreensão, ao passo que nas manifestações da natureza a gente pode explicar os fenômenos, né? Os termos são diferentes no campo hermenêutico, né? Explicar e compreender como categorias distintas, né? Agora, sabe o que me chama a atenção, né, nessa história toda? Essa história, não sei se a vocês, né? Essa história toda me chama a atenção até aqui, né? Assim, porque eu estou lendo só aqui com vocês. Infelizmente, eu não estou conseguindo estudar o texto antes, assim, para vir. Mas me chama a atenção a ausência de aspectos relacionados aos sons sonoros, né? Ele dá muita ênfase no que teria sido visto, né? Em relação ao coito e essa coisa toda. Porque eu penso em lobo primeiro como som, o uivo do lobo, mais do que qualquer coisa, né? Assim, então me admira muito pensar uma história sobre lobo e sobre coito que não tenha som até aqui, né? Não sei, sabe, assim, não tenha sonoridade, porque é mais ainda, ou seja, e aí pensando a ideia das memórias mais elementares, né? Porque hoje a gente sabe, por exemplo, você estava falando aí do Lacan falar sobre o que é possível de ser lembrado em termos de significantes, né, a partir de determinada idade, mas, por exemplo, a gente sabe que um bebê, um recém-nascido, um feto, né, escuta a voz, né, da mãe, escuta a voz, né, do pai, assim, todas as pessoas que falam de mais próximas, né, ele já vai nascer reconhecendo essas vozes, porque é possível fazer essa escuta, né, então, assim, uma memória auditiva aí, né? Isso é muito interessante, porque isso explica aquela frase angustiada das avós que dizem que antigamente os bebês nasciam de olhos fechados e hoje não nascem mais. Mas é porque a mulher foi para o mercado de trabalho e os bebês nascem de uma mulher que trabalha e se movimenta e realmente, assim, traz um ritmo, né? Emocional, mental, muito diferenciado, né? Os bebês nasciam muito diferentes mesmo, né? Assim, em relação à escuta, né? Sim, sim. Eu acho que vale a pena também, né, Lu, acrescentar a questão da língua, né? Sim. Porque daí o bebê nasce, daí tem toda a questão da língua. Quer dizer, como essa questão da linguagem é complicada, né? Eu confesso para vocês que eu não conheço nada dessa história de La Língua. Eu acho, na verdade, uma coisa muito esquisita. Adorei! Ainda não topei. Eu esperava que você fosse falar isso. Ainda não topei com isso. Não sei como é que isso se articula, sei lá, né? Eu também não sei como articula, mas eu só sei que eu estudei um pouquinho de La Língua. Agora, como articula toda a questão da memória, eu não sei, né? Mas foi interessante, Luciana, você tocar nesse ponto, né? Porque, na verdade, Freud... ele era meio avesso, né, essa questão da música, né?
tenho estudado um pouco de Lalang e tenho visto, né, assim, essas questões documentadas, né, que Freud ele se recusava a ser movido por algo que ele não sabia, né? E o som tem muito isso, né? Essa coisa dos restos, né, de Lalang, do objeto A ali de alguma maneira presente, né? Mas interessante, né? Os relatos dele são muito mais ligados a outras coisas do que a som, né? Você vê que o Lacan já dá uma importância maior a isso. Mas o pessoal, depois vocês mandam lá no... Eu quero ler o que é que vocês estão lendo aí de Lalang, porque vocês estão... Tá, eu tenho um material bom sobre Lalang. Vou tentar mandar para vocês lá no grupo. Em que seminário que o Lacan trabalha mais isso? Tem no seminário 16, ele fala sobre, né, a questão da música. Tem vários lugares, PH. Eu tenho um compilado de... Depois eu mando lá pro grupo. Vou mandar pro grupo. Eu tive contato pelo Quiné. Certo, sim. Quiné fala bastante, né? Aí eu não cheguei a estudar na fonte ainda profundamente, né? Mas eu me interessei. Sim. Na verdade, o que Lacan fala, assim, bem en passant, né, é sobre esses restos de La Língua, né? Assim, eu tenho estudado em Cartel a relação entre La Língua e música eletrônica, né? Então, essa coisa que faz... o que na música sem letra movimenta a gente e o que tem aí, né, que fala dessas marcações primevas, né? Manda muito pra interessante. gente aí esses textos aí depois, pra gente dar uma olhada, tá bom? Vou mandar sim. Sim, porque o PH, o bebê, ele se comunica, né? Mas do jeito dele, né? Sim. Então, é essa comunicação que vem da língua, né? Gente, deixa eu só fazer um recorte aqui que me chamou muito a atenção em relação à preferência sexual, né? Que ele vira e fala assim, preferência sexual pelas partes traseiras do corpo é característica geral das pessoas que tendem a neurose obsessiva. Eu queria perguntar para vocês notam isso na clínica? Eu tenho notado. Aí é um Freud ainda muito fenomenológico, assim, né? Muito eu tenho notado, ligado... sabia? Que volta e meia vem o traseiro na parte dos neuróticos obsessivos. Então, eu quis saber se vocês Deixa eu só fazer um comentário sobre isso, que eu estava vendo essa parte, assim, primeiro, oi todo mundo. E que no começo do texto ele fala que ele não vai fazer relação da neurose infantil com a vida adulta. E aí eu não sei se isso é uma inconsistência do texto, eu tenho até a passagem aqui, porque eu até abri minhas anotações para ver, e eu não sei se isso é uma inconsistência do texto ou se ele já está fazendo essa relação. E o que vocês acham disso? Porque lá no começo do texto ele fala que ele não vai se ater a fazer a relação da infância com o estado posterior. Ele fala isso bem no comecinho. E aí agora ele já está fazendo, né? E aí eu queria saber se ele não está fazendo ou se é só uma inconsistência do texto, ou eu que não entendi direito. Eu acho que ele vai... Pelo que eu li isso aqui faz tempo, sabe, pessoal? Mas o Freud, apesar da indicação lá no início, que eu me lembro, ele não se furta de fazer esse tipo de associação, não. Na verdade, eu acho que ele faz, inclusive, para, de alguma maneira, dar uma espécie de estatuto de verdade para aquilo que ele está construindo, né? Então, a todo tempo ele traz, tem isso aqui, que é da cena primária, e vai aparecer depois desse jeito aqui, né? Então, é uma forma dele, de alguma maneira, garantir, né, alguma coisa em relação ao que ele está construindo. Mas sobre esse ponto aí a questão da Jerusa, né, eu acho que a pontuação da Cíntia é interessante, a tal da fenomenologia, né? Eu acho complicado a gente, de alguma maneira, e a gente, de alguma maneira, construir algo, de um ponto de vista clínico, a partir dessa dimensão, porque... E isso é muito interessante, né? Eu estava falando sobre o dinheiro lá no final na semana passada, né? E todo o caso do Freud sobre neurose obsessiva... gente! Vocês assistiram a live do PH? Não, mas
todo Tava caso do fofo, tava fofo, merece destaque. todo o caso do Freud sobre neurose obsessiva entra aí em consideração essas questões anais, né? Ele sempre coloca, então, se você vai para cá, para o Homem dos Lobos, isso aparece, no Homem dos Ratos, isso aparece, né? Quando ele tem os textos específicos sobre o caráter anal, acho que são os 3 textos mais ou menos, entra em consideração novamente essa dimensão do dinheiro, né? Então, isso fica aparecendo, né, a todo momento na obra do Freud. E eu pelo menos acho que valeria a interrogação, né, no sentido da gente não ficar de alguma maneira preso em determinadas concepções, né? E esse é o perigo, a gente trabalhar com uma determinada expectativa em relação à teoria e a gente encontrar isso, porque a gente vai encontrar. Esse é o ponto. A gente vai encontrar, alguma coisinha vai aparecer e vai chamar a nossa atenção para isso. Aí a gente vai pegar e vai dizer, olha, tá aqui, né? Tá aqui, encontrei, né? E esse é o problema, a gente não encontra coisas diferentes se a gente fica pensando nessas determinações. São os perigos, por exemplo, desses livros que a gente encontra muito frequentemente, que trabalham, por exemplo, com as estruturas, né? Com as estruturas. Então, por exemplo, a histérica ama assim, assim, assado, né? O neurótico obsessivo ama assim, assim, assado, né? E a gente vai nessa e vai encaixotando coisas, né? E a gente não encontra nada de diferente na clínica. Então, é muito perigoso quando a gente, de alguma maneira, fia a nossa escuta por isso, porque, de fato, a gente vai escutar isso. Tem um texto em específico, agora que eu lembrei, mas tem um texto do Freud que eu não lembro qual é, ó, gente, e eu não lembro também se eu anotei, mas ele diz mais ou menos assim, ele está falando sobre o complexo de Édipo, alguma coisa dessa natureza, e aí está postulando aí essa universalidade e tal, dessa questão, e aí ele, em determinado momento, ele se pergunta no texto, né? Bom, chama muita atenção e tal, que esse elemento apareça frequentemente e tal, que não sei o quê, babá, que toda vez isso apareça. E quando eu leio isso, eu me perguntei justamente isso, né? Pô, como é que não iria aparecer? Né? Como é que não iria? Se a tua teoria tá de alguma maneira aponta para essa dimensão da universalidade, é absolutamente natural que você encontre algo dessa ordem quando você vai para a clínica. É por isso que um acepista, por exemplo, pode ver tendência atualizante, onde um lacaniano pode ver pulsão de morte. Entende? Então, essa é a questão, né? Eu achei Carol, umas coisas... Desculpa. Mas eu só queria falar... É porque é interessante que aqui parece que o Freud está num momento de impasse, assim, né? Ele começa a sair daquela coisa de houve um acontecimento real na vida e aí depois isso volta, né? Então ele foge daquela coisa da sedução, mas ainda parece que está buscando isso, né? Na cena primária, que ele quer reconstruir um ano. Ele fala que não, ele produziu isso aos 4, aos 5 com um sonho, mas ele quer trazer uma coisa real na vida do menino para falar que teve, né? Então ele está tentando fugir disso, mas não consegue. Aí ele fala até, ele não, essa fixação no anal, erótico anal, não é disso, ele até coloca isso, não foi da vida real, mas daí ele fala, isso aí então é do obsessivo, ou seja, ele foge dessa colagem, mas aí ele cai nessa outra, né, nessa diagnóstica, tipo um Freud quase pré-DSM, né, tipo, começa já a criar essa coisa muito sintomatológica, assim, mas aí é das possibilidades de cada um. Uma outra coisa que me chamou a atenção nesse texto, eu lendo aqui com vocês agora, foi a delicadeza, eu não sei, o cuidado dele de falar dessa coisa do coito a tergo, né? De falar assim, olha, isso não é patológico, porque eu fico pensando para a época, como seria colocar isso, de fazer um coito não tradicional, que isso seria, porque essa era uma questão do Freud no início, né? Do Freud até pré-psicanalítico, porque ele achava primeiro que havia uma hereditariedade, então do tipo assim, tinha aquela coisa da sífilis, se o pai tinha sífilis, o filho ia ter uma questão neurótica, psiconeurótica. E aí depois outras questões, né? De, então aconteceu alguma coisa na gravidez ou no coito que levou à gravidez, e aí isso passaria para o filho. Então, aquela época, né, gente, 1914, as pessoas achavam, eu acho que até hoje as pessoas ainda têm uns pensamentos, né, do tipo, se você faz sexo assim ou assado, aí isso determina, às vezes, o sexo da criança ou essas coisas, que eram muito fortes naquela época, que não se tinha nenhum tipo de estudo genético para saber se sim ou se não.
Então, acho que talvez também pensar isso, assim, ele está trabalhando com isso e tudo isso atravessando a teoria dele, né? Então, tem uma coisa concreta? Não tem? Blá, 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 blá. Sim. Carol, eu gostaria de perguntar para você, se possível, qual é a página daquele trechinho que te despertou essa possível contradição? Você tem a página aí da Companhia das Letras? Eu não anotei a página, deixa eu ver. Depois, se você puder passar no grupo, você faz o favor? Manda no grupo, Então, porque tá agora eu fiquei, por que ele falou que não ia fazer e agora ele tá fazendo? Eu fiquei curiosa agora de ler esse trechinho. Eu vou mandar para vocês. Então, tá bom. Então, vamos lá. Vamos. Jerusa, eu acho, desculpa te interromper, eu fui procurar agora também, porque eu lembrei de ter visto isso. Na página 15, ele fala alguma coisa sobre se comunicar só sobre a neurose infantil. E não do restante. Ao longo do parágrafo ele vai falando aí isso, né? Sim. Cartas também a possibilidade de mostrar a definitiva, né? Falando só da infantil. É verdade, apenas a neurose infantil será objeto da minha comunicação. Essa parte aí, e depois ainda tem mais um trechinho que ele fala que ele vai informar a história de forma histórica e pragmática, que também eu fiz umas anotações ali, depois eu mando tudinho. Porque também aqui embaixo também ele vai explicar, né, por que vai se ter a neurose infantil, porque a passar ao longo do tempo em sanatórios alemães, né? Então ele fala que, bom, depois teve um outro fim, a história dele, e talvez ele ali no começo mostre que ele não sabe exatamente um diagnóstico, né? Mas disse ter só a neurose infantil. Eu tinha esquecido disso também. Eu também, obrigada. Então, vamos. A transformação do material, cena primária, história dos lobos, conto dos 7 cabritinhos, reflete a progressão do pensamento durante a formação do sonho, anseio de satisfação sexual com o pai, inteligência da condição a ela relacionada, a castração, o medo do pai. Penso que agora o sonho angustiado do menino de 4 anos foi inteiramente esclarecido. Ele diz na nota: agora que pudemos fazer uma síntese deste sonho, procurarei dar uma visão geral das relações do conteúdo onírico manifesto com os pensamentos oníricos latentes. Depois do que foi tratado até aqui, posso abordar brevemente o efeito patogênico da cena primária e a mudança que o seu despertar produziu no desenvolvimento sexual do paciente. Vamos acompanhar apenas o efeito a que o sonho deu expressão. Mais adiante, haveremos de notar que da cena primária não partiu uma única corrente sexual, mas toda uma série delas, verdadeiramente uma fragmentação da libido. Depois, levaremos em conta que a ativação dessa cena, evito propositadamente a palavra recordação, tem o mesmo efeito que teria se ela fosse uma vivência recente. A cena atua posteriormente e nesse ínterim, no intervalo entre 1 ano e meio e 4, nada perdeu do seu frescor. Talvez ainda encontremos motivo para pensar que ela produziu determinados efeitos já na época de sua percepção, isto é, a partir de 1 ano e meio. Quando o paciente se aprofundou na situação da cena primária, ele trouxe à luz as seguintes percepções de si mesmo. Antes, ele havia suposto que o acontecimento observado fosse um ato violento, mas a expressão prazerosa no rosto de sua mãe não combinava com isso. Ele teve de reconhecer que havia satisfação. A nota diz: talvez a melhor maneira de levar em conta a declaração do paciente seja supor que o objeto de sua observação foi primeiramente um coito em posição normal que desperta a impressão de um ato sádico. Somente depois a posição teria sido trocada, de modo que ele teve oportunidade para outras observações de julgamentos. Porém, essa suposição não foi confirmada e tampouco me parece imprescindível. Não devemos perder de vista, mercê da abreviada exposição do texto, a situação real de que 25 anos depois, o analisando empresta às impressões e impulsos de seus 4 anos, palavras que naquele tempo não teria encontrado.
negligenciando-se tal advertência, pode facilmente parecer cômico e inverossímil que um garoto de 4 anos fosse capaz de tais juízos objetivos e pensamentos cultivados. Este é simplesmente um segundo caso de efeito a posteriori. Com 1 ano e meio, a criança recebe uma impressão a que não pode reagir o bastante, só a compreende, só é comovida por ela na sua reviviscência aos 4 anos. E somente na análise, 2 décadas depois, pode apreender com sua atividade mental consciente o que ocorreu então dentro de si. O analisando ignora justificadamente as 3 fases temporais e coloca seu eu atual na situação há muito acontecida. Nós o acompanhamos nisso, pois na autoobservação e interpretação correta, o efeito há de ser como seria caso fosse possível negligenciar a distância entre a segunda e a terceira fase. Tampouco dispomos de outro meio para descrever os eventos da segunda fase. O pessoal, uma pergunta, porque eu fui aqui botar o notebook para carregar. Nós pulamos a 17, foi? Tem uma nota gigante aqui, pelo menos na minha edição. Tem, é. Eu estou lendo a nota de 2 páginas. Pois é, essa nota 17 aqui... eu pulei a 17, desculpa, gente. Vamos ler? Uai, engraçado, na minha, a nota 17 é: agora que pudemos fazer uma síntese deste sonho, procurarei dar uma visão geral das relações do conteúdo onírico. Não pulei, não. Na minha é isso mesmo, na minha edição, desculpem. Tá diferente. Tem a história do sonho, não é? Ele contando o sonho dele agora. Ele vai... leu, mas não leu o sonho inteiro, né? O negócio lá. É porque ele vai colocar todos os elementos do sonho, né? Ele vai mostrar para a gente bem direitinho o que cada elemento aqui quer dizer, né? Na interpretação até esse momento, né? Então, tem muita coisa aqui, né? O de vocês está em que nota? É a 17 ainda. Pois é, a minha 17. Oxe, ela caiu? Caiu ela? Eu acho que sim, congelou. Foi, não foi? Poxa vida. E são... Eu acho que compensa a gente ler essa nota, né, PH? Porque ela parece bem importante. Eu acho interessante, até para a gente dar um apanhado aí da coisa, né? Dar um arremate aí para toda essa cena do sonho, que é fundamental para o Freud no que tange a condução do caso, né? A gente ter isso bem elaborado. Mas já são 12h23. Se a gente começar a ler isso aqui, a gente vai pode terminar retomar uma hora. Na semana que vem, né? Vai terminar a gente uma pode hora. retomar na semana que vem. Pode. Acho que seria interessante, então, a gente começar o nosso próximo encontro lendo essa nota, né? Desculpa, gente. Caiu, né? Minha conexão. Querem que leia a nota toda? Eu vi aqui que ela... Não, pelo amor de Deus, não. Existe, sim. Não lê não, porque senão a gente vai ficar aqui até uma hora. A gente estava falando, Luciana, de propor, por exemplo, na próxima semana nós iniciarmos pela leitura da nota. O que você acha? Tá. Porque já são 12h23. Não, aqui é tempo, né? É grande a nota, né? É enorme. Mas muito importante. Ok. Então, vamos lá. Aí, vamos seguir? Então, eu já estava na nota 18, né? Ele teve que reconhecer que havia satisfação, né? Não, vamos parar. E aí a gente... Porque senão vai embaralhar também. Eu acho melhor encerrar por hoje. É verdade. Senão vai dar uma confundida. Vai dar um nó. A gente lê a nota na próxima semana. Um mau nó, né? A gente lê a nota na próxima semana e segue no texto, né? E aí talvez... Tá certo? Ok. Tá Pode certo, ser? gente. A Luciana aí está inconsolada, né? Ok. É um ok, assim, bem sofrido. Vamos terminar, não estou nem acreditando. Mas a gente tenta recuperar isso aí, tá bom? Merece uma atenção mesmo essa nota. Vai dar certo.
Então, até Obrigada, a gente. próxima semana, Até a pessoal. próxima. Até a Gente. próxima. Até. Valeu. Até mais, Tchau, gente. tchau. Obrigada. Tchau, tchau.